Olá, meus amigos, em São Paulo, no Brasil e em todos os lugares onde chega esse noticiário. Depois de um longo intervalo, pelo qual eu inclusive peço vosso perdão, eis-me aqui novamente com notícias fresquinhas de Israel. Hoje, dia 23 de janeiro de 2023, dia 1º do mês de Shvat de 5.723, um novo mês judaico que se inicia. Chodesh Tov, feliz mês novo a todos vocês. E sem mais demoras, vamos às principais manchetes. Netanyahu é o mais esquerdista e o mais moderado no novo governo israelense. Mudanças drásticas esperadas em Israel, tanto na área política como na área do legislativo. Israel revela alguns detalhes de nova arma que deve aumentar muito a segurança de seus soldados em missões difíceis. E uma notícia pessoal que vocês terão no final, onde eu lhes relatarei as palestras que deverei estar dando aqui no Brasil e para o qual vocês, meus ouvintes, são gentilmente convidados. A coalizão que assumiu o governo de Israel no dia 29 de dezembro passado, conta com 64 parlamentares e foi formada por 4 listas que disputaram as eleições. O partido majoritário é o Likud, que conseguiu 32 cadeiras, seguido pela Coligação Nacional Religiosa, com 14 cadeiras. Esta coligação já se desfez, transformando-se em 3 partidos diferentes: o Partido Nacional Religioso com 7 cadeiras, o Otzma Yehudit de Ben-Gvir com 6 cadeiras e o Noam com 1 cadeira. O próximo partido em importância é o Shas, que conseguiu 11 cadeiras, e finalmente a coligação ultra-religiosa e a Adulta Torá com 7 cadeiras. Isto significa que 32 dos parlamentares vêm de partidos que têm como objetivo principal a religião, além dos religiosos que também estão na lista do Likud. O fato interessante e talvez até preocupante é que trata-se da primeira vez em que a extrema-direita passa a dirigir o país. O fato inacreditável é que o membro mais à esquerda e o mais moderado no atual governo é justamente Benjamin Netanyahu, conhecido como Bibi. A formatação desse governo foi possível graças a incríveis manobras de Bibi Netanyahu, que conseguiu reunir os 3 partidos nacionais religiosos numa única lista para as eleições, o que causou que os partidos ultrapassassem a cláusula de barreira. A esquerda disputou as eleições de forma absolutamente fragmentada e foi quase que totalmente eliminada da cena política israelense. O centro, que conseguiu manter a sua força, ficou, portanto, sem os seus parceiros da esquerda, e assim Bibi montou o seu governo a um custo econômico bastante grande. Afinal, são 30 ministros e 6 vice-ministros. No dia de ontem, foi exonerado o ministro Aryeh Deri, que foi impedido de se manter à frente do Ministério da Saúde em função de determinação da Suprema Corte na última sexta-feira. Deri foi ministro por apenas 26 dias. E há nomes nesse ministério bastante controversos, tais como o extremista Ben-Gvir, que foi inclusive recusado pelo exército na sua juventude em função das suas ideias radicais. Também temos o ultra-ortodoxo Goldknopf, que jamais teve qualquer experiência política e que hoje é o homem forte da linha ultra-ortodoxa. Há uma inquietação bastante grande na sociedade israelense, que está muito polarizada. É a primeira vez na história de Israel que um governo se inicia com tamanha discordância e antagonismo popular. Já a nomeação de juízes em Israel e no mundo em geral é uma questão particularmente delicada.
Não existe receita para um sistema de nomeação que consiga encontrar um equilíbrio perfeito entre manter a independência do sistema judicial e dar expressão aos eleitos. O sistema israelense, tal como os demais, também não é perfeito, mas mantém um relativo equilíbrio entre os diferentes fatores políticos e sociais. Atualmente, a seleção de juízes em Israel é composta por uma comissão integrada por 3 juízes de carreira, 2 representantes da Ordem dos Advogados e 4 políticos, ou seja, 2 ministros e 2 membros da Knesset, geralmente um deles da oposição. A nomeação de juízes para o Supremo Tribunal em Israel é necessário que consiga o consentimento de 7 dos membros desta comissão. Desta forma, os juízes têm poder de veto, mas se a coalizão estiver unida, ela também pode definir um contraveto e assim forçar um acordo. Mas há novidades por aí. O novo governo veio com uma proposta não muito clara, mas que busca aumentar a influência dos políticos. Uma mudança na composição daquela comissão dará um peso diferenciado aos partidos políticos, o que possibilitará o controle efetivo das indicações e a indicação daqueles cuja visão de mundo condiz com a sua, prejudicando a independência do judiciário. A população está muito revoltada. Praticamente todos os eleitores da oposição e, surpreendentemente, uma parte significativa dos que votaram na atual situação estão inconformados com o rumo que Netanyahu e sua coalizão pretendem impor. Manifestações com recorde de participantes vêm ocorrendo e o número de presentes nessas manifestações cresce a cada semana. Neste último final de semana, 110 mil pessoas, segundo a polícia, 150 mil, segundo os organizadores, se manifestaram em Tel Aviv. Trata-se da maior assembleia, a maior reunião política na história de Israel. Pode parecer pouco para os números brasileiros, afinal 110 ou 150 mil pessoas não é muito para números brasileiros, mas se nós levarmos em consideração a proporção entre os habitantes de Tel Aviv e a grande Tel Aviv, as cidades que a circundam, e compararmos com São Paulo e a grande São Paulo, isso equivaleria a uma manifestação onde tivéssemos a presença de cerca de 2.250.000 paulistanos. A população não acredita que as propostas que estão sendo levadas pela atual coalizão consigam passar, mas está segura que, se Deus nos livre, elas passarem, a democracia do país estará tremendamente ameaçada. E uma notícia bastante boa. Começam a aparecer alguns detalhes de uma nova arma introduzida no serviço militar que deve aumentar dramaticamente a segurança de soldados em missões perigosas. Uma força especial esteve muito recentemente numa operação secreta fora das fronteiras de Israel. Acima desses soldados havia um avião não tripulado, controlado remotamente, que tentava detectar qualquer mudança ao seu redor, para alertar sobre a aproximação eventual de algum inimigo, verificar se talvez alguém tenha reconhecido a força e, acima de tudo, para evitar qualquer interferência na operação que foi planejada por meses e tinha de ser realizada no momento certo. Se fosse necessário, essas aeronaves não tripuladas estavam prontas para remover qualquer ameaça em terra a partir de bombardeios do ar. A tenente, que é identificada apenas pela letra E do seu primeiro nome, é uma operadora de um veículo aéreo não tripulado. A operação que ela relata foi precedida de minuciosos preparativos. Diz ela: eu fazia parte de uma equipe dedicada aos procedimentos de combate. Para nos conectarmos com a missão, eles nos colocaram em contato com o coordenador da Força Operacional Terrestre. No último briefing, disse ela, estávamos realmente ansiosos pelo desempenho. No final do evento, e depois de algumas semanas, percebemos que tudo correu exatamente como deveria ocorrer. Então nos explicaram toda a operação para entendermos mais amplamente do que nós fizemos parte.
Eu não acreditava que aos 23 anos, tão jovem, eu estaria envolvido em tarefas tão grandes. A Força Aérea Israelense está passando por uma grande mudança. Os veículos aéreos não tripulados tornam-se um fator influente nas atividades operacionais do exército israelense. Os veículos não tripulados realizam missões de coleta de informações, observação, ataque e são capazes de participar em batalhas. Recentemente, foram divulgadas as capacidades de ataque dessas aeronaves, com as quais perigosos terroristas foram eliminados nos últimos anos. Milhares de horas de voo na curta operação em Gaza mostraram a eficiência destes veículos não tripulados. É um meio de guerra que tem muitas vantagens. Ele é preciso. Ele é disponível a qualquer momento, ele requer menos mão de obra, ele pode ser mortal, ele é difícil de ser atingido e é mais barato que uma aeronave tripulada. E os dados são claros. Até hoje, sua taxa de sucesso é superior a 90%. De fato, cerca de 80% de todas as horas operacionais na Força Aérea Israelense têm sido de aeronaves não tripuladas. Durante a Operação Dawn em Gaza, foram realizadas cerca de 120 missões dessas aeronaves, o que representou 2.500 horas de voo. Durante a operação, cerca de 60 ataques foram realizados por unidades aéreas não tripuladas. A tendência só deve se fortalecer e em alguns anos, um terço das aeronaves da aeronáutica serão aeronaves não tripuladas. As UAV participam de atividades de forma cirúrgica para localizar uma pessoa ou um único lançador de foguetes e neutralizá-los sem causar danos ao meio ambiente ou a qualquer outra pessoa. Eles têm capacidade de varredura e coleta de informação que levam à eliminação de riscos, tornando possíveis ataques de combate massivos com muitos explosivos, mas com danos colaterais mínimos. Graças à nova tecnologia, mais de uma vez os ataques foram suspensos para evitar ferimentos a inocentes. Na importantíssima operação dessas aeronaves não tripuladas, 11% dos que as comandam são oficiais do sexo feminino, muitas delas com posto de major. Cada operação é diferente. Há tarefas que preparamos com antecedência, diz a Tenente E outras que só percebemos durante a atividade. Por exemplo, um carro ou um prédio abrigando terroristas ou lançadores de foguetes podem ser percebidos durante uma missão. Nós conseguimos nos ajustar e dar as informações aos soldados no campo ou atacar essas posições com aeronaves não tripuladas manejadas remotamente. O desenvolvimento fantástico de aeronaves não tripuladas está diminuindo sensivelmente a necessidade de uso de pilotos e aumentando a eficiência dos ataques. Assim, no lugar de um avião de combate, podem ser lançados dezenas de pequenas aeronaves não tripuladas que identificam os alvos, neutralizam praticamente todos os alvos inimigos, não causando danos colaterais, seja a pessoas inocentes, seja a edifícios ou a equipamentos civis. Diversas unidades diferentes das forças aéreas israelenses utilizam aeronaves não tripuladas de fabricação israelense. Cada uma dessas diferentes unidades utiliza aeronaves não tripuladas de tamanhos distintos e em missões diferentes, coleta de informação, proteção de tropas, ataques a alvos determinados, etc. O uso de aeronaves não tripuladas começa a diminuir sensivelmente a necessidade de pilotos de guerra e o tempo para a formação de operadores de aeronaves não tripuladas é sensivelmente menor do que o necessário para pilotos de guerra. O Exército de Israel, bem como a sua Força Aérea e a sua Marinha, estão vivendo uma incrível revolução tecnológica com a introdução crescente de robôs, aeronaves não tripuladas, naves marinhas não tripuladas e até submarinos controlados remotamente sem tripulação. Muitos desses inventos começam a ser apresentados também a exércitos estrangeiros e deverão se transformar rapidamente em importante fonte de exportações num futuro bastante próximo, melhorando bastante
a economia israelense. Amigos, por fim, eu gostaria de mencionar que estou no Brasil e deverei estar fazendo 2 apresentações importantes. A primeira se dará na cidade de Feira de Santana, na Bahia, onde 200 pastores evangélicos, mais a Faculdade de Direito Local, estão organizando um evento para que nós discutamos as tecnologias israelenses que revolucionaram o mundo. E no dia 9 de fevereiro, às 20 horas, na cidade de São Paulo, eu estarei dando uma palestra na Rua Bahia e no próximo programa eu estarei informando a vocês como se inscrever para participar. A participação é absolutamente gratuita, mas é dependente de inscrição que será informada a vocês no meu próximo programa. Por hora, amigos, é o que tínhamos a lhes falar. Nos encontraremos novamente, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, com mais um Notícias de Israel. Mas antes disso, se Deus quiser, na quinta-feira, estaremos aí com o nosso tradicional Notícias do Mundo Judaico. Um grande abraço a vocês e até a próxima, se Deus quiser.